Oi, e aí, galerinha, voltei de novo. Tava fazendo meio que uma enquete com os conhecidos e colegas, alunos e ex-alunos sobre alguns pontos que eles sentem mais dificuldade na língua portuguesa e a resposta foi unânime com a nova velha nova ortografia. A questão é a seguinte, muitas pessoas perguntam, mas por que essa alteração? Por que essa insistência em tentar unificar a língua portuguesa dos diversos países e tudo mais? No meu ponto de vista, eu acredito que os gramáticos que propuseram essa mudança pensaram em tentar deixar a língua um pouco mais próxima. Por exemplo, o português europeu é mais parecido com o português de Guiné-Bissau, com o português aqui do Brasil. Então eu acredito que é uma maneira de tentar unificar. O meu ponto de vista é assim, algumas regras eu acredito que vieram para bem sim. Por exemplo, as regras de hífen e tudo mais, que tinham muitos detalhezinhos, muitas coisas assim, agora deu, vamos dizer assim, uma amalgamada. Deu uma assim, são essas regras e tais regras. Já até coloquei no blog as regras do hífen. Mas assim, por que tirou o acento diferenciador de pó, de pôde, de pelo, pelo, de pelo de cabelo, de pelo, preposição? A questão, gente, já não dá mais para chorar pelo leite derramado. Essa não é a primeira, não é o primeiro acordo ortográfico e acredito eu que nem vai ser o último. É, Como muita gente já percebeu, já notou, a língua, independente se é língua portuguesa, ou inglês, ou italiano, a língua é uma coisa que se modifica, que se altera com o passar dos anos. Não é de um dia para o outro, lógico. Tem todo um caminho para passar. A língua é um objeto social, então é uma coisa que depende das pessoas. Então, se as mudanças que foram colocadas no novo acordo, no meu ponto de vista, são algumas regras que sempre criaram atritos. Tanto aqui como nos países falantes de língua portuguesa na África, quanto na Europa. Eu acredito assim, a maior dificuldade, de fato, é as pessoas falam assim, mas o português já é tão difícil, por que essa mudança agora? Gente, para as crianças que estão agora sendo alfabetizadas, não vai ser dificuldade nenhuma se elas estudarem isso. O que é mais difícil é para a gente que já usa a língua um certo tempo. Mas eu acho que assim, eu vou passar bem por cima, eu vou de fato ler alguns tópicos do que é mudança do novo acordo ortográfico, só para vocês ficarem um pouco mais por dentro. E tem que correr atrás, porque o acordo já deveria ter sido, já foi sancionado, mas já deveria ser cobrado nos concursos vestibulares e nas escolas desde 2009. Foi protelando, foi deixando pra frente, no próximo ano, no próximo ano, mas agora em 2015, pelo menos a maioria das instituições já aderiram e já deixaram claro que seus vestibulares e concursos, essas regras têm que serem conhecidas pelos concorrentes. No alfabeto, o que mudou o alfabeto? Na prática, não mudou muita coisa não, porque, por exemplo, meu nome é Ligiane, tem Y. Sempre teve o uso do Y. Tem um amigo meu que chama Mike, tem um colega meu que chama Wellington, e é com W. O K, o W, o Y não eram letras oficiais da língua portuguesa. Agora elas passaram a ser. Então a única coisa que mudou no alfabeto é isso, que agora o K, o W e o Y são letras oficiais da língua portuguesa. Outra regrinha que assim, não vai mudar nada na nossa vida também é a questão da trema. Hoje em dia a gente não usa mais. O novo acordo ortográfico dita que a gente não use a trema, a não ser em palavras e nomes próprios estrangeiros ou derivados de nomes próprios estrangeiros. Então, aguentar, consequência, 50, antigamente usava-se a trema. Hoje em dia já não se usava mais. Então, o que eles decidiram? Vamos tirar isso como regra, já que na maioria das pessoas não usavam. Aí tem a questão do hífen, que eu já passei para vocês, então eu não vou me prolongar nisso, na questão disso. Então, a nova regra, a primeira nova regra do hífen não se emprega o hífen nos compostos em que o prefixo ou falso prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por R ou S, devendo essas consoantes se duplicarem. Então, antessala
Ao invés de eu colocar o hífen, agora eu coloco 2 S's. Ultrassom, infrassom, suprarrenal, eu dobro o R e o S. Aí tem um detalhezinho, uma exceção. O hífen permanece nos compostos com prefixos super, hiper e inter. Quando eles são terminados em R, eles são e combinados com R, continua o hífen. Então, hiper é requisitado, interracional. Não vou dobrar e juntar esses R's. Eu vou separá-los com o hífen. Outra regra. Não se emprega o hífen nos compostos em que o prefixo ou falso prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por vogal diferente. Então, autoafirmação, autoajuda, autoaprendizagem, eu juntei tudo. Tirei o hífen e deixei tudo. Ah, por quê? Gente, na fala a gente não fala junto. Então, por que a necessidade de eu colocar um hífen na escrita separando essas palavras? Já que na fala eu coloco elas juntas. Ah, então a gramática não tinha então que falar o que é certo e errado. Gente, a questão é que a fala sempre vai predominar um pouco a mais que a língua. Isso é um fato já garantido. A questão de vai empregar o hífen quando os compostos ou falso prefixo, próximo falso prefixo começa com a vogal igual que terminou. Então, anti-ibérico, anti-inflamatório. Antes era junto, anti-inflamatório. Muita gente escrevia errado, escrevia separado ou sem hífen. Mas hoje, agora, anti-inflamatório é separado por hífen. Não se emprega o hífen em certos compostos em que se perdeu essa certa medida de noção de composição. Então, paraquedas, paraquedista, paravento, virou toda uma palavra só. Então, eu não preciso do hífen. Observações gerais. O hífen permanece nos compostos com prefixos como ex, vice, soto. Então, soto, mestre, vice-presidente, ex-marido. Nos compostos com prefixos circo e pan. Então, pan-americano, circo-navegação. Nos compostos com prefixos tônicos acentuados, pré, pró e pós. Grão e grã continuou também usando. Palavras adjetivas que terminam com açu, guaçu, mirim. Então, Paranamirim, Ceará-mirim, Jacaré-açu, separa-se com o hífen. Em compostos com advérbios mal e bem, então eu vou separar. Então, bem criado, mal vestido, vai estar separado. Essas são só algumas regras, tem outras eu já coloquei no blog, só para vocês se lembrarem. Aí o que todo mundo quer morrer com essa questão do novo acordo ortográfico é a questão da acentuação. Gente, não tem como eu falar muita coisa, até porque o vídeo no YouTube são só 15 minutos. Então é o seguinte, eu vou falar no geral as 3 principais regras e quem tiver dúvida, deixa nos comentários ou aqui no YouTube ou no blog para eu poder responder vocês com mais paciência e mostrando em cima de exemplos, ok? Então a primeira regra de acentuação, como é que era? A gente colocava acento em assembleia, não tem acento mais. Então, ó, não se acentuam os ditongos abertos ei e oi nas palavras paroxítonas, somente nas palavras paroxítonas. Lembra? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vamos lembrar dessas regrinhas lá da 4ª série, 5ª série, que a professora passou para você e você não se lembrou. Dá uma olhadinha nisso para melhorar, para facilitar a sua... Infelizmente, a palavra é decorar essas regras. Mas o acento vai permanecer em palavras oxítonas e monossílabas tônicas com ei e oi. Então, herói, constrói, dói. E o acento no ditongo aberto el permanece. Então, chapéu, véu, ilhéu, céu, continua com acento. Não se acentua o hiato o. Então, quando tenho 2 os juntos, eu não vou acentuar. Então, enjoo, vou, coroa, perdoa, abençoo, não tem acento. Não se acentua o hiato e dos verbos crer, dar, ler, ver e seus derivados da terceira pessoa do plural. Então, creem, deem, leem, vêm, revêm, não tem mais acento. E não se acentua as palavras paroxítonas que são homógrafas. O que é uma palavra homógrafa? Ela escreve igual, mas tem sentidos diferentes. Então, o verbo para e o substantivo, por exemplo, perdão, substantivo não, a conjunção para. Então, pela de substantivo e verbo e pelo de substantivo. Pera de substantivo comida, pera de outro substantivo, polo, substantivo. Não tem mais acento para diferenciar. Só que o acento diferencial permanece nos homógrafos pode, terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo poder, e pode, terceira pessoa do pretérito do perfeito do indicativo.
Então é só você, por quê? Pode no singular do presente, pôde do pretérito perfeito, você só vai saber diferenciar pelo contexto. Então você vai precisar desse acento para diferenciar o tempo verbal dessa palavra. O acento diferencial também vai permanecer no verbo por em oposição à preposição por. Então eu vou passar por onde? Então eu vou pôr o chapéu onde? Eu preciso usar esse acento diferencial. Eu não vou acentar o tônico nas formas verbais risotônicas. O que é isso? O acento da palavra está na raiz da palavra. Então, quando é precedido de G ou Q, seguido de E ou I. Então, o grupo de que, ge, gi, aquele grupinho de G, U, E, Q, U, E, você não vai acentuar. Então, enxágue, oblíque, averigue e tudo mais. E não se acentua, o I e o U tônico das palavras paroxítonas quando precedidas de ditongo. Então, baiuca, cheinho, sainha, feiura, feiume, não tem acento. Então, gente, assim, é bem sucinto. As regras não são tantas como as pessoas imaginam. É só você parar e dar uma lidinha melhor mesmo. Se vocês tiverem a dúvida, por favor, deixem nos comentários para eu colocar para vocês. E eu faço um post mais específico, com mais exemplos. E monto uma lista de exercícios para vocês. Ok? Então, beijo e até a próxima.